Bom, gente, a aula de hoje vai tratar do primeiro tema, do primeiro tópico, né? Tópico 1 do programa da disciplina. Como eu falei para vocês quando eu estava apresentando o programa da disciplina, eu disse que esse tópico 1 ele é como se fosse uma revisão, né, de outras disciplinas. Então ele vai fazer uma revisão e aí na aula seguinte, no tópico 2, 3, 4 seguintes, a gente vai falar realmente das políticas públicas voltadas para a assistência à saúde na atenção primária. Então, a aula de hoje a gente vai fazer uma revisão, mas a gente vai pegar um pouquinho da epidemiologia, que a gente vai trabalhar o processo de saúde e doença. Então, por que a gente tem que entender o processo de saúde e doença? Porque quando a gente vai trabalhar nas unidades básicas de saúde, nós temos que entender quais são os fatores determinantes, condicionantes, né, que interferem nesse processo de saúde e doença. E isso vai ser importante para a gente poder entender os modelos assistenciais de saúde. Então, nós temos o modelo assistencial privatista, o modelo sanitarista, os assistenciais alternativos. Então, na unidade básica de saúde, a gente vai trabalhar mais com o modelo médico-sanitarista, né? A gente vai trabalhar com modos de transmissão de doenças específicos, fatores de risco, as tecnologias que são utilizadas, né, na promoção da saúde, as campanhas sanitárias, os programas sociais, né, os programas especiais, os sistemas de vigilância epidemiológica, sanitária. Então, tudo isso é importante para a gente entender a atenção primária. E a própria evolução do conhecimento, né, faz com que a gente descubra como é que essas doenças elas são transmitidas, como é que se pode tratar, como é que se pode prevenir, promover a saúde. Então esse conhecimento da evolução das doenças, né, do estado, do período de pré-patogênese, pós-patogênese, quais são os fatores determinantes e condicionantes são importantes para a gente entender esse mecanismo dentro da atenção básica. Então, alguns conceitos de saúde, tá bom? Então, saúde é a ausência de doença, já dizia o Paim, é um conceito bem simples, simplista, o que a saúde é. Quando você não está doente, você está saudável. Então, saúde é o estado completo de bem-estar físico, mental e social, não apenas a ausência de doença. Então, isso na atenção básica a gente trabalha também, né, com a parte de bem-estar, o meio social que a pessoa está vivendo. E a saúde também é considerada um processo no qual o contexto relacional em que o sujeito encontra-se inserido é de fundamental importância. Daí se conhecer a área, né, que o paciente ele mora, geralmente as unidades básicas de saúde atendem as regiões próximas para ficar mais fácil a compreensão do fator que está realmente vindo a causar a doença do paciente. Tem um conceito mais amplo, né? Que saúde é um estado geral de bem-estar social, porque a definição de saúde depende da concepção que se tem de ser humano. E aí, tudo isso perpassa uma dimensão valorativa e ética, que para muita gente, então, algo vai ser saúde e para outros não vai ser. Então também tem essa parte subjetiva da saúde. Então a gente vê uma pessoa que às vezes tem uma unha encravada e chega no médico, eu tô morrendo de unha encravada, está doendo muito, faz um drama. Então às vezes a gente atende um paciente que está em fase terminal de câncer e a gente pergunta, e aí, como é que você está? Não, tô bem, tô tranquilo, com pouco tempo de vida. Então também tem essa parte subjetiva, que o paciente vai dizer se ele está doente, se não está, como é que ele se sente. Então tem essa parte também valorativa. E a saúde ela é resultante das condicionantes de alimentação, educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso à posse de terra, acesso a serviços de saúde. Então, tudo isso é resultado de forma de organização social, de produção, os quais podem gerar profundas desigualdades nos níveis de saúde. Então, a gente vê a saúde bem ampla, né? Colocando vários conceitos que são realmente atrelados à saúde. Então, depois que a gente viu o conceito de saúde, a gente vai falar agora de doença. Então, a doença, ela já começou a ser estudada há muitos anos, né? Então, a gente, não sei se vocês viram isso na disciplina de epidemia ou outras disciplinas, né? Antigamente tinha a concepção que o processo de adoecer tinha uma concepção ontológica, né? Muita gente associava
a doença, não uma causa externa, tá? É como se fosse a existência do próprio mal, né? Então eles associavam essa parte religiosa, assim, a pessoa, um comportamento que ela teve ou um caráter que se levou, ela via adoecer. Só que a gente sabe que não é assim, né? Tem a concepção dinâmica, né? Então esse processo de entendimento da doença foi evoluindo. Então a gente entende que o ser humano é receptáculo de um elemento natural, de uma perturbação do equilíbrio. E aí surgiram vários estudos, né? Então a gente tem a medicina hindu, a chinesa, a grega, que começou a ir para esse lado. A gente tinha também a concepção da doença como se fosse miasmas, né? Então não se entendia o que era doença, se saía da putrefação, de vapor, então eles ainda não tinham conhecimento sobre realmente como eram os meios de transmissão. Então tem a teoria miasmática antes da gente começar a trabalhar especificamente com os vetores, como as doenças são transmitidas. Então, a doença é um desajustamento ou uma falha dos mecanismos de adaptação do organismo ou uma ausência de reação aos estímulos a cuja ação está exposto. Então, às vezes, a gente pode simplesmente reagir ao ataque, né? E outras vezes não. E quando realmente o organismo está suscetível, ele acaba adoecendo. Então, o processo de adoecer conduz a uma perturbação na estrutura ou na função de um órgão, ou de um sistema, ou de todo o organismo, ou de suas funções vitais. Então, a coisa vai piorando, né? Então, o organismo ele começa a ser afetado para a função de um órgão, aí não se trata, a doença vai se alastrando, aí pega um sistema, e depois todo o organismo, e aí chega a afetar as funções vitais, pegando órgãos principais, né? Como a parte respiratória, a parte cardíaca, né? E a parte renal. Então, a saúde, esse processo que a gente vai entender na aula de hoje, é esse processo da saúde à doença. Então, a gente entende o que é uma pessoa saudável e o que acontece nesse caminho da pessoa saudável via ficar doente. Então, esse é o período de pré-patogênese. É onde nós, profissionais de saúde, na atenção básica, com a promoção de saúde, a gente pode trabalhar, tá? Então, o período de pré-patogênese é a própria evolução das inter-relações dinâmicas que envolvem, de um lado, os condicionantes sociais e ambientais e de outros fatores próprios do suscetível, até que se chegue a uma configuração favorável à instalação da doença. Então, a gente tem um organismo que pode estar com o sistema imunológico deficitário, ele pode estar com a baixa resistência, e isso favorece a entrada da doença. Então, o período de pré-patogênese, ela vai envolver as inter-relações entre os agentes etiológicos da doença, né? Quem são os agentes que vão vir a causar a doença, é um vírus, a bactéria, o protozoário, o Rickettsia, tá? E o suscetível, quem é o suscetível somos nós, os seres humanos. E os fatores ambientais favoráveis ao desenvolvimento da enfermidade. Então, a gente tem um ambiente favorável. A gente sabe que na época do calor, clima seco, né? Às vezes a gente fica com problema respiratório. Né? No clima úmido, frio, a gente é suscetível a vírus da gripe, influenza, coronavírus, né? Então, as condições socioeconômicas também, elas interferem no período de pré-patogênese. Se você não tem um acesso a produtos ou medicamentos que favoreçam, que lhe protejam do ataque de uma determinada doença, então você vai estar mais suscetível de vir a adoecer, mais desprotegido. Então, a gente tem a tríade epidemiológica no processo de saúde e doença. Né? Nós temos o hospedeiro, o agente e o ambiente. E algumas doenças precisam de vetores para que elas possam ser transmitidas. Então, vendo mais aprofundadamente essa tríade epidemiológica, a gente pode observar mais a fundo como ela funciona. Então, nós temos um ambiente físico, né, que também favorece a instalação da doença no ser humano. Nós temos um ambiente biológico, né, onde ela vive, que tipo de vírus, bactérias, protozoários, que agentes podem vir a atacar esse suscetível. E um ambiente social, né, onde ela vive, se ela interage, se ela tem grupo de apoio, se ela está abandonada. Então, tudo isso também faz com que a pessoa venha a ficar mais vulnerável a adoecer. Então, dentro disso, a gente ainda tem o suscetível, o homem, né?
Então, o homem, o que ele pode ter? Pode ter um estilo de vida inadequado. Então, a gente vê pessoas que têm comportamento promíscuo, pessoas que gostam muito de velocidade, elas gostam de se arriscar demais, dirigir em alta velocidade, eles são muito assim instáveis, né? Então eles têm um estilo de vida que favorece a vir até um acidente, a adoecer, né? Então isso também tá, ou então alcoólatra, gosta de beber, então tudo isso, fuma. Então esse estilo de vida também faz com que o suscetível fique mais vulnerável. E tem a herança genética, né? Então existem doenças que estão relacionadas realmente à parte genética, então ela já é hereditária, passa de pai para filho, e isso também, né? O suscetível ele pode vir a ficar mais favorável de ver determinada patologia. E a anatomia e fisiologia, né? Existem casos de pessoas que elas têm mais barreiras protetivas de vir a adoecer do que outras pessoas, porque elas têm uma anatomia fisiológica que favorece a proteção, ou o contrário, né? Aquela fisiologia dela pode realmente fazer com que ela venha a adoecer. Então, dentro desse período de pré-patogênese, nós temos que observar que as pessoas que estão inseridas dentro do meio social, elas podem estar no risco mínimo de vir a adoecer ou podem estar no risco máximo. Então, existem, de acordo com a localidade, de acordo com a parte social, nós vemos pessoas que podem estar no risco mínimo, né? Ou ela é uma pessoa que tem cultura, ela estuda, entende de biologia, ela não vai se expor a risco, ela tem um controle emocional, ela pode estar no risco mínimo. E outra pessoa não, ela já é abandonada, não tem um apoio familiar, é simplesmente uma pessoa assim, postergada, afastada, abandonada de um tudo. Né? Ela nasceu de uma família desequilibrada, e um estado que não soube cuidar dessa pessoa, e aí ele ficou um abandonado, né? Então ele fica dentro do risco máximo de vir a adoecer. Então, no processo de saúde e doença existem fatores que compõem esse processo, tá? Nós temos os fatores sociais, os fatores socioeconômicos, os fatores sociopolíticos, os fatores socioculturais, os fatores psicossociais, os fatores ambientais e os fatores genéticos. Essa listagem de fatores a gente encontra no Rocairol, tá? E no Medrum. Então, os fatores sociais. Então, ele aparece sob a forma de relações sociais de produção responsáveis pela posição de segmentos da população dentro da estrutura social. Então, nós percebemos que pessoas que têm uma condição social melhor, elas tendem a ter uma maior expectativa de vida, né? de ficar mais anos de vida com saúde, tá? Então a gente percebe isso. E os fatores socioeconômicos. Existe uma associação inversa entre a capacidade econômica e a probabilidade de adquirir doenças. Isso não sou eu que estou falando, são pesquisas científicas, são estudos que percebem isso. Vou mostrar um estudo antigo, mas ele detalhou quais são realmente os fatores que levam, né, fatores socioeconômicos que possam determinar quando o paciente ele tem pouco poder aquisitivo, o que pode acontecer com ele? Então, esse estudo mostrou que as pessoas pobres, elas são percebidas como mais doentios e mais velhos. Então, às vezes você vai atender na unidade básica de saúde uma pessoa com 30 anos, você olha o 35, você olha ela muito maltratada, né? Às vezes é triste a gente ver isso. E são de 2 a 3 vezes mais propensos a enfermidades graves, porque eles têm pouco recurso econômico, né? Não se previne. Geralmente, quando tem pouco recurso econômico, tem pouco recurso cultural, educacional, né? Demora muito para procurar assistência, ou então quando procura, tem uma barreira, uma dificuldade no acesso. Permanecem doentes por mais tempo, justamente por isso, né? Eles não têm um acesso mais facilitado. Eu adoeci, eu preciso de um exame, aí eu consigo fazer rapidinho. Não, porque eles têm que esperar um período que às vezes é mais longo
do que o necessário. Morrem mais jovens, a expectativa de vida dos pobres é menor do que as que têm maior poder aquisitivo. Eles procriam crianças de baixo peso e em maior proporção, né? A maioria dos filhos de pessoas com menor poder aquisitivo, eles vão nascer já com problemas, né? E a taxa de mortalidade infantil mais elevada. E além de nascer com alguns problemas, ainda não tem uma alimentação saudável, que tenha as proteínas, os nutrientes que ele precisa para se desenvolver, tanto na parte mental como a parte física. Então eles têm uma série de dificuldades que dificultam esse crescimento adequado. Por isso tem essa alta mortalidade infantil, várias doenças na infância, tá bom? Então os fatores sociopolíticos. Então os fatores sociopolíticos são a instrumentação jurídico-legal. Então a gente pode viver num local que tenha uma boa instrumentação jurídico-legal. Então a gente tem, no caso do Brasil, nós temos leis orgânicas da saúde, nós temos tudo bem definido, como é que é para ser feito, mas a gente está vivendo agora o problema do Covid-19, né? Mesmo com a nossa instrumentação jurídico-legal bem feita, nós ainda percebemos, né, problemas de relação, né, na parte de executar, né? A gente tem o Ministério da Saúde, nós temos legislativo, executivo, judiciário, e às vezes não se sabe direito o que fazer, né? Como a gente está vendo no caso de uma pandemia, e fica acreditando no OMS, a OMS, será que o que a OMS falou é realmente o que todos os países têm que seguir? Se ela tem realmente esse poder jurídico legal de mandar na soberania de outros países. Então a gente está vivendo um período que tem muita coisa sendo discutida, né? Então eu creio que em breve, até, não sei se vocês estão assistindo a televisão, a gente vê muita discussão sobre o pacto federativo no Brasil, de quem é a responsabilidade. O município faz isso, o estado faz aquilo, então a gente vê essa parte de instrumentação jurídico-legal com relação à saúde já acontecendo aqui ao vivo e a cores nesse período. E a decisão política, né? Vocês sabem que tudo, como a gente viu na aula de administração e planejamento de saúde, por mais que nós trabalhemos com a saúde, mas nós seguimos as normas e as diretrizes, né, que vêm dos nossos gestores. E os nossos gestores nada mais são do que políticos, né? Porque a gente vive numa democracia que ela é representativa. Então nós votamos, nós elegemos essas pessoas e aí elas vão decidir a nossa vida, né? A parte política dessa relação. E a rigidez política, ou seja, se você está morando num estado, num município, que o político que você elegeu, ele realmente ele dá importância para a saúde, ele organiza bem o sistema de saúde, presta assistência com qualidade, ele tem essa preocupação, ele mostra para a população quanto ele investiu de saúde, do tanto que ele arrecadou, ele tem essa transparência, ele escuta o que a sua população tem de necessidade, dá uma resposta, eu estou no município tal, a minha população precisa de psicólogo, precisa de fisioterapeuta, vou criar um NASP, Vocês viram isso em administração, planejamento e saúde? Essas normas, né? Como é que elas são feitas, como é que isso é feito, bom? E a participação consentida e valorização da cidadania. Então, na medida que a população pode ser escutada, né, ela vai ter a sua cidadania acontecendo e pode trabalhar nesse processo decisório com relação à assistência à saúde. Participação comunitária efetivamente é exercida, né? Os gestores escutam o que a população quer e dão uma resposta. Essa resposta normalmente vem através de uma política pública, um programa de saúde, para suprir as necessidades assistenciais da saúde que aquele grupo populacional precisa. E a transparência das ações e acesso à informação, né? Eu sempre bato nessa tecla. Às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, porque falta transparência. A gente percebe, às vezes, até falta de transparência na inserção nos bancos de dados do sistema de informação em saúde.
é difícil às vezes a gente conseguir ter acesso dinâmico ao que está acontecendo. Então a gente tem uma série de entraves, né? Dependendo do ente federado que você mora, né? Se é um município, se é o estado, dependendo do local, porque por conta do Pacto Federativo eles têm uma forma de administrar, né? Dependendo da necessidade que eles têm. Os fatores socioculturais, por exemplo, né? A gente tem maus hábitos higiênicos. Aqui tem no livro, tem o exemplo do hábito de defecar na superfície do solo. Aí facilita o quê? A disseminação de esquistossomose. Então, dependendo dos hábitos que as pessoas têm, elas podem vir ficar mais suscetíveis a determinadas doenças. Outro exemplo, disseminação de doenças sexualmente transmissíveis entre jovens, devido à liberdade, à promiscuidade sexual, né? Os jovens, eles não têm muita preocupação, né? Então não existe só doenças sexualmente transmissíveis, né? A gente tem doenças como hepatite, que podem ser passadas, né, por beijos, então tem uma série de outras doenças também relacionadas à promiscuidade. Comportamento externo ou condutas biosociais inconvenientes, então tem essas pessoas que se expõem demais a risco, né? ou elas se expõem ao mundo das drogas, ficam mais favorecidas a ter uma série de doenças atreladas a isso. Fatores psicossociais. Fatores psicossociais aos quais pode ser imputada características de pré-patogênese são a marginalidade. Então a pessoa realmente ela nasceu um pobre coitado, né? Filho de um pai desajustado, uma mãe desajustada, ou às vezes drogado, alcoólatra, desempregado. Então essa pessoa ela fica com pouca chance de conseguir sobreviver com qualidade de saúde. A ausência de relações parentais estáveis, né? Às vezes tem pai e mãe que eles podem sofrer abusos, né? Desconexão em relação à cultura de origem, então a gente está vendo agora casos de vários venezuelanos, pessoas de outros países que vêm aqui ao Brasil, eles não sabem a língua, não têm onde morar, né? Ficam sendo pedintes na rua e a assistência social vai ter que tentar cuidar, dar um destino, ajudar essa população. Condições de trabalho extenuantes, né? Você trabalha muito, pode trabalhar muito, ganhar pouco, num trabalho que te tira seu sangue, né? Você fica exposto a vários fatores de risco de vir a adoecer, né? Às vezes você trabalha na construção civil, né? Então tem muitas pessoas fazem algumas pesquisas relacionando a tipo de trabalhos, né? Que tem mais mortalidade, morre mais cedo quem trabalha com determinado tipo de profissão. Então às vezes o profissional também é um fator, né, determinante para ele vir a adoecer ou não. Fatores psicossociais. Os transtornos econômicos, sociais ou pessoais. Muitas pessoas ficam desempregadas, aí perdem a renda, né? E essa perda de renda vai te dar um transtorno psicossocial bem grande. Existem casos de pessoas que cometem loucuras após ficarem desempregados, né? Falta de cuidados maternos na infância, né? Uma mãe descuidada, não tem muita atenção com o filho, ele vai crescer passar muito tempo com patologias que poderiam ser tratadas. E a carência afetiva de ordem geral, né? A pessoa é carente de um tudo. O Estado não presta assistência, é abandonado, o pai e a mãe são desajustados, não tem uma assistência, alguém que cuide, ele é abusado, é desamparado. Então essa pessoa, ela é muito vulnerável, tá? Ela tem um fator psicossocial muito forte nela para ela vir adoecer. E na sequência nós temos os fatores ambientais. Então, o que pode influenciar, o ambiente que a pessoa vive pode influenciar no processo de saúde e doença. Então, a situação geográfica, o clima, os recursos hídricos, né? Uma localidade que tem pouca água, que é mais difícil de se higienizar, tem dificuldade de abastecimento de água, complica. A topografia, agentes químicos, agentes físicos, tudo isso pode afetar a pessoa que está morando num ambiente mais difícil de sobreviver.
Então, nós temos microsistemas bioclimáticos propícios à manutenção de vetores e dos reservatórios de bioagentes patogênicos. Então, aqui em Teresina, a gente sabe que é área endêmica para uma série de doenças, como ao calazar, né? A gente tem os nossos bichinhos, eles têm o calazar. E aí o calazar dos bichinhos pode também passar para o ser humano. Então a gente tem vetores que fazem isso, a gente tem dengue, a gente tem chikungunya. Então a gente tem várias doenças relacionadas, né, ao ambiente. Os fatores genéticos determinam maior ou menor suscetibilidade das pessoas quando a aquisição de doenças, né? Então, algumas pessoas que já sabem que é o pai ou a mãe já tiveram alguma doença genética, às vezes eles fazem uma pesquisa genética. Eu conheci uma colega minha que ela teve um filho, o primeiro filho dela morreu de problema cardíaco. E aí foi se investigado que era um problema genético. Que o marido dela e ela, eles tinham esse problema, aí eles tiveram que fazer um tratamento, tentar fazer a parte genética, estudo genético, para ter o segundo filho sem aquela doença cardíaca fatal. Então se faz pesquisa genética. E aqui é mostrando, né, uma situação bem complicada de uma pessoa que mora nessa região, né? Não sei se dá para vocês verem. Eu estou gravando no celular, se ficar pequenininho, vocês dão um zoom, né, no próprio celular e vocês conseguem visualizar melhor a imagem. Então aqui é uma situação onde já a gente tem fator ambiental, né, que prejudica. Nós temos problema social, problema político, econômico, sociocultural. Então essa pessoa que mora aqui numa região dessa, ela tem mais facilidade de vir adoecer. Ou seja, ela está dentro do risco máximo de vir adoecer. Ela está mais vulnerável. E a doença, né? Então esses fatores que eu falei para vocês, quando a gente fala, como eu mostrei no slide anterior, a gente tem a multifatoriedade, né? Então um fator junto com outro fator, com mais outro fator, não é assim 1 mais 1 mais 1 dá 3, não. Então ele vai ser 1 mais 1 vai dar 6, ou seja, aquilo ali somatiza, potencializa. Então, a associação de fatores contribuintes a uma certa doença ela é sinérgica, isto é, dois fatores estruturados aumentam o risco de doença mais do que faria sua simples soma. Então, um exemplo de multifatoriedade potencializando a doença, que era muito comum, né, nesses locais que eu mostrei para vocês, são crianças com diarreia e desnutrida. Então, a diarreia junto com a desnutrição ele vai ser a causa mais importante de mortalidade na infância. Então, e assim como várias outras doenças, se tiver fatores somatizando, vai ter a multifatoriedade, vai agravar o caso. Então, nesse período de pré-patogênese, né, a gente viu os fatores, né, determinantes e condicionantes do processo de saúde e doença. Então, a gente vai começar a falar agora do período de pré-patogênese, ou seja, antes de vir adoecer, tá? Então, esse período se inicia com as primeiras ações que os agentes patogênicos eles exercem sobre o ser afetado. Então, a gente observa que existe uma sequência, tá? Então, é o período da própria evolução das interrelações dinâmicas que envolvem, de um lado, os condicionantes sociais e ambientais e de outros fatores próprios do suscetível, até que se chegue a uma configuração favorável à instalação da doença. Então, um ser humano que está exposto a muito fator, né, que possa vir a causar a sua doença, então ele vai ter uma piora dos casos. E aí, quando isso acontece, vai ter uma sequência de ações, né, do que vai acontecer. Nós temos primeiro a interação estímulo suscetível, a gente tem o suscetível com aqueles fatores, né, que possam levar à doença. Depois a gente percebe que o micro-organismo, o patógeno, adentrou ao corpo do suscetível, começa a se perceber alterações biológicas, fisiológicas e histológicas. A pessoa não tem sinal e sintoma da doença, mas se fizer um exame de sangue ou um exame que você possa observar a doença, você consegue encontrar antes de surgirem os sinais e sintomas. E aí depois ela evolui, né? A gente já começa a perceber os sinais e sintomas da doença, e se não for tratada no período certo, pode evoluir para defeitos permanentes e a cronicidade ou a morbidade, né?
e mortalidade. Pronto, gente. Essa parte da aula acabou. A gente vai falar da próxima aula daqui a pouquinho.